Esta teoria daria margem, propiciaria o surgimento de inúmeras organizações guerrilheiras em nosso país. O Brasil foi, seguramente, o país que mais teve organizações guerrilheiras, todas, com exceção do Partido Comunista do Brasil, como veremos mais à frente, todas elas seguindo a linha foquista. Por favor, projeta aí a primeira transparência. Ah, não, desculpe. Espera aí. É um erro meu. Erro meu. Tá certo, mostra essa transparência. O que eu quero mostrar aqui para os senhores é a ligação umbilical, a ligação vital que existiu entre os guerrilheiros brasileiros e a Revolução Cubana, o governo cubano. Trouxe aqui o testemunho insuspeito, neste caso, do senhor José Dirceu, que afirma: a geração que chegou ao poder deve muito a Cuba. Sou um cubano brasileiro ou um brasileiro cubano. Nessa entrevista, ele chegava a manifestar dúvidas quanto à sua real nacionalidade. Esta é uma primeira ideia para mostrar esta ligação umbilical. E agora eu vou mostrar um pequeno filme, peço que preste atenção, dura pouco mais de 1 minuto, em que vários líderes guerrilheiros, inclusive José Dirceu, falam do apoio e do incentivo que receberam de Cuba. Pode mostrar. Junto às massas era um trabalho um bocado difícil e exige experiência. E nós os tirávamos de lá para botar nos grupos armados. Não, agora você é guerrilheiro, companheiro. Nada dessa bobeira de fazer política podia ser reformismo. O negócio agora é no pau. Mas aí o Fidel Castro pediu a todos que fosse a Cuba no apoio, que de Cuba nós poderíamos improvisar. Sim, né, o Fidel e tal, ele foi nos receber no aeroporto, né? Era o salto em termos de militância, né? Porque a gente ia se profissionalizar. Se você quisesse se especializar, você podia se especializar. Se você quisesse ficar generalista, fazer um treinamento, né, militar geral, né, você podia fazer. É um treinamento militar. Se você quisesse fazer um treinamento militar para valer, você podia fazer, né, tropas especiais, explosivos, inteligência, o que você quisesse, né? Clandestinidade, como eu fiz para clandestinidade. Espera um pouquinho. O som, infelizmente, lamentavelmente, está muito ruim, mas o que dizem esses próceres, esses ex-participantes da luta armada, declaram à senhora, sobretudo, o seu embevecimento com a presença do Fidel Castro, e o Zé Dirceu dizendo que o apoio era total na área militar, inclusive permitindo a especialização em várias ações militares. E ainda mais uma transparência mais atual, esta, que caracteriza bem esta ligação, esta dependência, esta idolatria do regime cubano. Pode mostrar outra transparência. Aí nós temos lá os dois irmãos Castro, Fidel e Raul, à direita de Fidel, Franklin Martins, líder guerrilheiro importante, ministro de Estado no Brasil. E eu peço atenção que os senhores observem e prestem e identifiquem o fotógrafo. Tá bom, pode passar. Muito bem, então agora, chegando ao que eu queria mostrar, essa adoção da linha foquista deu origem a um grande número de organizações terroristas. Um grande número de organizações terroristas. Ali estão listadas, na parte superior, as organizações da linha foquista. Foram mais de 30. Nós não temos tempo, nem é nosso objetivo falar sobre esse aspecto da luta armada. Mas, ao final, eu indicarei para os senhores várias obras
em que a gênese, as divisões, a doutrina, as ações dessas organizações estão perfeitamente descritas. E embaixo a linha maoísta da guerrilha rural, que teve unicamente no PCdoB o seu representante. A primeira manifestação desta fase da luta armada, pode passar, ocorreria em Recife, em março, maio e julho de 66. Pode passar. Tá. Em maio, março e julho de 66. O mais grave desses atentados ocorreu no aeroporto de Guararapes, em 25 de julho, praticado pela organização chamada Ação Popular, resultou na morte ou na mutilação ou no ferimento de 15 pessoas, inclusive a morte de 2 pessoas, uma delas inteiramente inocente. Curiosamente, eu deixo aqui o registro, o mentor intelectual deste atentado, ele recebeu uma indenização recentemente dos cofres públicos no valor de R$1 milhão. E o executor do atentado, ele é hoje homenageado, é nome de rua, em Belo Horizonte. Pode projetar a transparência. Uma pálida ideia do que ocorreu naquela manhã em Recife. Quis também trazer para os senhores, reforçando o que já foi mostrado, uma declaração desse senhor Carlos Newton, publicado na Tribuna da Imprensa no dia 15 de março de 2011. A atual ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, defende ardentemente a Comissão da Verdade. Comporta-se como se a reação à ditadura tivesse sido empreendida por grandes defensores da democracia e todo o pessoal da luta armada sonhasse em convocar eleições livres e diretas. Negativo, isso não existiu. Éramos todos marxistas, fidelistas e guevaristas. Estávamos obcecados pela charmosa Revolução Cubana. Queríamos pegar em armas, como eles fizeram, e descer vitoriosos a Sierra Maestra, digo, a Serra do Mar. Esta era a realidade. Não se pode mudar a história. Mostra essa transparência em reforço àquelas já apresentadas pelo general Rosendo e como uma caracterização final da total ligação e dependência entre a luta armada no Brasil e o estímulo e o apoio dos cubanos. O ano de 1967 foi um ano como que de preparação para o desencadeamento das principais ações. A conclusão a que haviam chegado os principais chefes das organizações guerrilheiras, isso é muito importante para os senhores, era de que a luta só seria possível se o seu braço armado saísse do meio estudantil. A juventude radicalizada e fanatizada no interior das escolas era o único elemento que poderia mobiliar as organizações militaristas que estavam sendo formadas. O controle do movimento estudantil por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro está traduzido neste comentário de um dos líderes, já apareceu ali no vídeo, Vladimir Palmeira. Era preciso, diz ele, desmascarar ideologicamente a dominação burguesa na universidade. Podemos dizer que, em termos gerais, 1967 foi um ano de balanço, de inventário, de preparação para a luta armada. E nós agora podemos entender por que, de todos os integrantes das organizações da luta armada, cerca de 80% eram de estudantes. E desses 80%, 20% aproximadamente estudantes secundaristas.
É o resultado do trabalho feito no meio estudantil, sobretudo a partir de 1967. O ano de 68 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados à bomba, assaltos a unidades militares para roubo de armas, equipamentos e uniformes, assaltos a pedreiras para obter dinamites e explosivos, assaltos a bancos, greves políticas, radicalização política cada vez maior. Houve uma intensificação do movimento estudantil, seguindo, aliás, o que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Houve a ocorrência das chamadas Jornadas de Junho, gigantescas manifestações e passeatas, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em Brasília. Queima de veículo, depredações de bens públicos, assaltos a organizações militares, atentado à bomba contra o quartel-general do comando do 2º Exército em São Paulo, na qual foi covardemente trucidado um jovem que prestava o serviço militar obrigatório e ao qual nós devemos render as nossas homenagens, o então soldado, hoje sargento Mário Cosel Filho. Assassinato de um oficial alemão e de um oficial americano. O oficial alemão cursava a nossa Escola de Estado-Maior e, por incompetência dos guerrilheiros que o mataram, foi confundido com um boliviano que havia tomado parte na captura do Ernesto Guevara. Vejam a que ponto chega a incompetência, confundir um oficial alemão com um oficial boliviano. Assalto ao trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, com a participação notável do senhor Aloísio Nunes Ferreira, que no governo Fernando Henrique Cardoso seria ministro. Havia no ar um clima de aberto desafio às autoridades constituídas. Havia um clima de conflagração. Admitia-se no meio político que o regime estava com os dias contados. Para culminar tudo isso, houve um discurso altamente ofensivo ao Exército na Câmara. O ministro do Exército solicitou permissão à Câmara para processar o deputado ou os deputados que assim haviam se expressado, para que eles fossem processados, levados o caso ao Supremo Tribunal Federal. Essa autorização foi negada. Diz, em livro escrito posteriormente, um desses deputados: já encarávamos o processo político como uma luta de classes. A alternativa era a destruição completa das instituições liberais. Sentíamos que um confronto armado acabaria por ser imposto aos que desejassem mudar as estruturas sociais no Brasil. General Lange. Apenas no primeiro semestre de 68, cerca de 50 atentados ocorreram, notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. General Lange, por favor. Me dá mais 5 minutos. Foi neste quadro em que o país vivia uma situação de normalidade institucional, sob a égide da Constituição de 1967, que o Estado brasileiro começou a sua reação. Inicialmente, houve um sentimento de perplexidade, de não saber o que fazer, porque diante do vulto e da diversidade e das modalidades de agitação e atentados que vinham sendo praticados, o Estado não sabia exatamente o que estava a ocorrer e nem tinha meios legais ou materiais para fazer frente a esse tipo de ação armada inteiramente desconhecido à época. Foi neste quadro que, ao final do ano, no dia 13 de dezembro de 68, o governo decidiu. As organizações estão perfeitamente
descritas. E embaixo a linha maoísta da guerrilha rural, que teve unicamente no PCdoB o seu representante. A primeira manifestação desta fase da luta armada, pode passar, ocorreria em Recife, em março, maio e julho de 66. Pode passar. Tá. Em maio, março e julho de 66. O mais grave desses atentados ocorreu no aeroporto de Guararapes, em 25 de julho, praticado pela organização chamada Ação Popular, resultou na morte ou na mutilação ou no ferimento de 15 pessoas, inclusive a morte de 2 pessoas, uma delas inteiramente inocente. Curiosamente, eu deixo aqui o registro, o mentor intelectual deste atentado, ele recebeu uma indenização recentemente dos cofres públicos no valor de R$1 milhão. E o executor do atentado, ele é hoje homenageado, é nome de rua, em Belo Horizonte. Pode projetar a transparência. Uma pálida ideia do que ocorreu naquela manhã em Recife. Quis também trazer para os senhores, reforçando o que já foi mostrado, uma declaração desse senhor Carlos Newton, publicado na Tribuna da Imprensa no dia 15 de março de 2011. A atual ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, defende ardentemente a Comissão da Verdade. Comporta-se como se a reação à ditadura tivesse sido empreendida por grandes defensores da democracia e todo o pessoal da luta armada sonhasse em convocar eleições livres e diretas. Negativo, isso não existiu. Éramos todos marxistas, fidelistas e guevaristas. Estávamos obcecados pela charmosa Revolução Cubana. Queríamos pegar em armas. O treinamento, né, militar geral, né, você podia fazer. Era um treinamento militar. Se você quisesse fazer um treinamento militar para valer, você podia fazer. Tropas especiais, explosivos, inteligência, o que você quisesse, né? Clandestinidade, como eu fiz para clandestinidade. Espera um pouquinho. O som, infelizmente, lamentavelmente, está muito ruim, mas o que dizem esses próceres, esses ex-participantes da luta armada, declaram à senhora, sobretudo, o seu embevecimento com a presença do Fidel Castro, e o Zé Dirceu dizendo que o apoio era total na área militar, inclusive permitindo a especialização em várias ações militares. E ainda mais uma transparência mais atual, esta, que caracteriza bem esta ligação, esta dependência, esta idolatria do regime cubano. Pode mostrar outra transparência. Aí nós temos lá os 2 irmãos Castro, Fidel e Raul, à direita de Fidel, Franklin Martins, líder guerrilheiro importante, ministro de Estado no Brasil, e eu peço atenção que os senhores observem e prestem e identifiquem o fotógrafo. Tá bom, pode passar. Muito bem, então agora, chegando ao que eu queria mostrar, essa adoção da linha foquista deu origem a um grande número de organizações terroristas. Um grande número de organizações terroristas. Ali estão listadas, na parte superior, as organizações da linha foquista. Foram mais de 30. Nós não temos tempo, nem é nosso objetivo falar sobre esse aspecto da luta armada. Mas, ao final, eu indicarei para os senhores várias obras
em que a gênese, as divisões, a doutrina, as ações dessa... Esta teoria daria margem, propiciaria o surgimento de inúmeras organizações guerrilheiras em nosso país. O Brasil foi, seguramente, o país que mais teve organizações guerrilheiras, todas, com exceção do Partido Comunista do Brasil, como veremos mais à frente, todas elas seguindo a linha foquista. Por favor, projeta aí a primeira transparência. Ah, não, desculpe. Espera aí. É um erro meu. Erro meu. Tá certo. Mostra essa transparência. O que eu quero mostrar aqui para os senhores é a ligação umbilical, a ligação vital que existiu entre os guerrilheiros brasileiros e a Revolução Cubana, o governo cubano. Trouxe aqui o testemunho insuspeito, neste caso, do senhor José Dirceu, que afirma: a geração que chegou ao poder deve muito a Cuba. Sou um cubano brasileiro ou um brasileiro cubano. Nessa entrevista, ele chegava a manifestar dúvidas quanto à sua real nacionalidade. Esta é uma primeira ideia para mostrar esta ligação umbilical. E agora eu vou mostrar um pequeno filme, peço que preste atenção, dura pouco mais de 1 minuto, em que vários líderes guerrilheiros, inclusive José Dirceu, falam do apoio e do incentivo que receberam de Cuba. Pode mostrar. Junto às massas era um trabalho um bocado difícil e exige experiência. E nós os tirávamos de lá para botar nos grupos armados. Não, agora você é guerrilheiro, companheiro. Nada dessa bobeira de fazer política porque isso é reformismo. O negócio agora é no pau. Mas aí o Fidel Castro pediu a todos que fosse a Cuba no apoio, que de Cuba nós poderíamos ir para onde quiser. Sim, né, o Fidel e tal, ele foi nos receber no aeroporto, né? Era o salto em termos de militância, né? Porque a gente ia se profissionalizar. Se você quisesse se especializar, você podia se especializar. Se você quisesse ficar generalista, fazer... Como eles fizeram, e descer vitoriosos a Sierra Maestra, digo, a Serra do Mar. Esta era a realidade, não se pode mudar a história. Mostra essa transparência em reforço àquelas já apresentadas pelo general Rosendo e como uma caracterização final da total ligação e dependência entre a luta armada no Brasil e o estímulo e o apoio dos cubanos. O ano de 1967 foi um ano como que de preparação para o desencadeamento das principais ações. A conclusão a que haviam chegado os principais chefes das organizações guerrilheiras, isso é muito importante para os senhores, era de que a luta só seria possível se o seu braço armado saísse do meio estudantil. A juventude radicalizada e fanatizada no interior das escolas era o único elemento que poderia mobiliar as organizações militaristas que estavam sendo formadas. O controle do movimento estudantil por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro está traduzido neste comentário de um dos líderes, já apareceu ali no vídeo, Vladimir Palmeira. Era preciso, diz ele, desmascarar ideologicamente a dominação burguesa na universidade. Podemos dizer que, em termos gerais, 1967 foi um ano de balanço, de inventário, de preparação para a luta armada. E nós agora podemos entender por que, de todos os integrantes das organizações da luta armada, cerca de 80% eram de estudantes. E desses 80%, 20% aproximadamente estudantes secundaristas.
É o resultado do trabalho feito no meio estudantil, sobretudo a partir de 1967. O ano de 68 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados à bomba, assaltos a unidades militares para roubo de armas, equipamentos e uniformes, assaltos a pedreiras para obter dinamites e explosivos, assaltos a bancos, greves políticas, radicalização política cada vez maior. Houve uma intensificação do movimento estudantil, seguindo, aliás, o que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Houve a ocorrência das chamadas Jornadas de Junho, gigantescas manifestações e passeatas, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em Brasília. Queima de veículo, depredações de bens públicos, assaltos a organizações militares, atentado à bomba contra o quartel-general do comando do 2º Exército em São Paulo, na qual foi covardemente trucidado um jovem que prestava o serviço militar obrigatório e ao qual nós devemos render as nossas homenagens, o então soldado, hoje sargento Mário Cosel Filho. Assassinato de um oficial alemão e de um oficial americano. O oficial alemão cursava a nossa Escola de Estado-Maior e, por incompetência dos guerrilheiros que o mataram, foi confundido com um boliviano que havia tomado parte na captura do Ernesto Guevara. Vejam a que ponto chega a incompetência, confundir um oficial alemão com um oficial boliviano. Assalto ao trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, com a participação notável do senhor Aloísio Nunes Ferreira, que no governo Fernando Henrique Cardoso seria ministro. Havia no ar um clima de aberto desafio às autoridades constituídas. Havia um clima de conflagração. Admitia-se no meio político que o regime estava com os dias contados. Para culminar tudo isso, houve um discurso altamente ofensivo ao Exército na Câmara. O ministro do Exército solicitou permissão à Câmara para processar o deputado ou os deputados que assim haviam se expressado, para que ele fosse